Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Quero ler os versos 1 e 2. Eu quero falar sobre um assunto que está explicitado aí nessa segunda carta de Paulo, quando ele transmite instruções à igreja do Senhor Jesus a respeito de um assunto muito importante, que é a forma correta de se contribuir. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Vamos seguir mais um pouco. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Amém? Meus irmãos, é um assunto delicado, e cada dia que se passa, em função do que se tem visto no meio evangélico, este assunto vai ficando mais difícil de ser abordado, difícil de ser comentado, porque, via de regra, nós que somos pastores ou alguns líderes da igreja, somos abordados por incrédulos, não falo de crentes, que nos trazem alguns relatórios e nos confrontam com algumas realidades, não somente de indivíduos e de pessoas, mas de comunidades, de igrejas inteiras, cuja ética, cuja forma de tratar esse aspecto financeiro tem gerado um descrédito muito grande até para a pregação do evangelho nesse país. Quando eu estava gravando quinta-feira passada, o programa Cartas na Mesa, do jornalista França Moura, nos momentos de intervalo, esse foi a tecla em que ele mais bateu, com alguns relatórios, com algumas anedotas, falando de forma muito irônica, mas trazendo algumas coisas verdadeiras, dolorosas, difíceis da gente engolir, mas que não há como se esboçar uma defesa, e o único gesto cristão é reconhecer que realmente essa coisa existe, mas que há uma coisa chamada juízo, avaliação de Deus, que certamente acontecerá. Então, amados irmãos, como é que a gente contribui? E eu estou falando de contribuição financeira, concreta, para a igreja. Há pessoas que contribuem por razões erradas. Há muitos que contribuem por medo. Eu vou dar meu dízimo, porque se eu não der, posso ser castigado. E a vida cristã passa a ser movida pelo medo, passa a ser movida pelo pavor. E nenhuma relação é saudável se a motivação dela for o medo. Se uma esposa é fiel a um marido porque tem medo dele, esta é uma relação patológica. Se um filho obedece aos pais por medo, por pavor, esta é uma relação doentia. Se alguém faz alguma coisa para Deus porque tem medo de não fazer, e há muitas igrejas, infelizmente, denominações inteiras, que motivam os irmãos a viverem uma vida de medo. Faça isso, porque se não fizer, acontece isso, acontece aquilo, o pau desce aqui, o pau come ali, e os irmãos então vão vivendo essa vida de pavor, de medo, de culpa, de agonia, de horror. Uma vida estreita, limitada, bitolada, que nada tem a ver com a realidade do reino de Deus. Há aqueles que contribuem porque têm medo, dão na marra, como se diz. Se tivessem um pouco de certeza no coração de que Deus não iria castigá-los, também não contribuiriam. Há outro tipo de pessoas que contribuem, aqueles que quitam o carnê do reino de Deus como quem paga a conta de água, de luz, de telefone, etc. É uma obrigação, né?
Tem que fazer isso. Eu fui criado assim, fui educado assim, e eu pago a CEAL, pago a Casal, pago o IPTU e pago o dízimo. Há aqueles que acham que, se não pagarem, me desculpem a expressão, o dízimo, vão ter seus nomes anotados no SPC do céu. E aí vem um anjo com a lista do SPC celestial e vai começar a cortar o seu crédito no céu. Só não peça mais isso, não peça mais aquilo, não peça aquilo outro. Você está limitado. E tem uma coisa, se não acertar logo, vai para o Serasa Celestial. Muita gente que faz isso. E há outros que pagam como se fosse uma mensalidade, mecanicamente. Paga o colégio do filho, paga a prestação do carro, paga o seguro de vida, e aí chega, paga o dízimo. Por isso, há expressões dentro do povo de Deus, expressões como, primeiro, pagar o dízimo é uma expressão errada. Quitar o dízimo é outra expressão errada. Liquidar o dízimo é outra expressão errada. Porque o que Paulo deixa claro, meus amados irmãos, neste capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, é que dízimo não se paga, dízimo não se liquida, dízimo não se quita, oferta não é obrigação. O que ele deixa claro é que isso é uma expressão da graça de Deus no coração de quem dá. Por isso quero abordar alguns princípios nessa manhã sobre esse assunto. Primeiro princípio: a boa situação financeira não é pré-requisito para ninguém contribuir. A história da igreja está aí para provar. Não bastasse os meus quase 30 anos de ministério, mais os 40 de meu pai, mais a história da igreja e o testemunho de pastores que eu conheço, o próprio texto nos diz que nesta igreja exemplar, a igreja da Macedônia, a igreja que contribuiu com maior eficácia, por incrível que pareça, era a igreja mais pobre do Novo Testamento. Observem o que Paulo diz. Eles viviam numa crise econômica, num contexto de carência. Mas Paulo diz aí que da pobreza deles, e ele usa outra palavra, ele diz da extrema pobreza deles. Da extrema pobreza superabundou a oferta para a glória do Senhor Jesus. E quem lê a Bíblia sabe que esta foi a igreja que mais investiu no ministério do apóstolo Paulo. Amados irmãos, não há como negar que quem mantém, quem sustenta com fidelidade, com zelo, o reino de Deus, a obra, a igreja, é justamente esse tipo de gente. Eu tenho alguns amigos crentes que são muito ricos, mas que são encolhidos para contribuir. Estão sempre com a desculpa, sempre com a dificuldade. E o que a Bíblia nos mostra é que dar da riqueza é obviedade, até o ímpio dá. Dá do que sobra, dá do que vai além do necessário. Qualquer um, as dádivas da pobreza é que são atos de amor e confiança no Senhor Jesus, amém? Foi o que essa igreja fez. Observem aí do capítulo 8, no verso 2, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, amém? É isso que Paulo ensina. Em segundo lugar, a alegria, generosidade, voluntariedade e boa vontade são motivações indispensáveis a quem quer contribuir. Ninguém pode contribuir saudavelmente com o reino de Deus se o fizer por medo, ou se fizer naquele aspecto de investimento, né? Bom, eu vou dar 10 aqui que ele me dá 100 na frente. Né? É como se fossem clones de Jacó. Jacó parece que deixou clones. Aquele negócio, disse a Deus, Deus aceitou, e ele acabou abençoado materialmente, passou por tribulações horrorosas, mas acabou abençoado materialmente. O evangelho exige que os fins também tenham motivações sadias. Deus não está disposto a aceitar oferta, dízimo, de qualquer coração cuja motivação não seja sadia. Há que ter motivações santas, há que ter motivações nobres, há que ter motivações abençoadas para que os fins também sejam abençoados. Em terceiro lugar, a contribuição deve ser extraordinária e não ordinária.
É o que eu acabei de ler: da profunda pobreza veio a bênção. É dar um pouco acima do que se pode, do racional, pela fé, pela confiança. A palavra de Deus diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o que é que acontece? Quem lembra? Ninguém lembra. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o recolherás. Depois de muitos dias o recolherás. Meus irmãos, contribuir ordinariamente, até os pagãos contribuem. Você encontra pessoas que dão ofertas para ídolos. Você encontra pessoas que dão ofertas para divindades pagãs. O cristão, ele contribui do extraordinário, porque ele é filho de um Deus extraordinário. Não é de uma divindade qualquer. Em quarto lugar, a contribuição deve ser uma extensão do compromisso que você tem com o louvor a Deus e com a sua maturidade espiritual e com a propagação do reino de Deus. Assim fizeram os macedônios, é o que nos diz o verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Por que é que Paulo podia pregar? Porque por trás dele havia o apoio financeiro desta igreja de Filipos, desta igreja da Macedônia. Eles trabalhavam nessa perspectiva, eles queriam e eles praticavam e eles queriam, porque o praticar sem querer é um legalismo, e o querer sem praticar é emocionalismo, que não leva a nada. Então eles uniam essas duas coisas, queriam e praticavam, praticavam e queriam. Jamais alguém contribuirá com o reino de Deus se ficar preso à lei, ao legalismo, às observâncias. A verdadeira contribuição, a real contribuição, brota, nasce, é fruto de um coração gracioso. Em quinto lugar, a contribuição tem que ter fins, meios e motivos. Fins dignos, meios justos e razões corretas. Por isso que Paulo diz aí, no verso 4, que toda aquela contribuição dos macedônios era para a assistência aos santos. Tinha um fim, tinha um objetivo. E em Mateus capítulo 23, o verso 23, nos diz que a contribuição produz também a justiça, a fé e a misericórdia. Ela tem uma aplicação. Contudo, há que ter meios, amados irmãos. Ninguém faz o reino de Deus andar sem os meios. Você já observou que Jesus pregou ao redor do mar da Galileia? Pregou em Cafarnaum, pregou em Tiberíades, pregou em Decápolis, que eram 10 cidades da região, em Gadara, em Magdala. Jesus pregou, e frequentemente ele estava atravessando o mar. Agora, ele atravessava o mar de quê? A pé? Até podia. Ele usava um barco, um barquinho. Agora, de quem era aquele barco? Era dele? Alguém disponibilizou o meio. Alguém teria dito: Senhor, pode ir curar enfermos, ressuscitar mortos, pode fazer a obra do reino, e aqui está o meu barco, use, faça dele o que quiser, os meios eu dou, porque os fins o Senhor conhece. Então, amados irmãos, aquele barquinho encurtava o caminho, era o atalho. Se não fosse aquele barco, Jesus teria que fazer uma volta enorme, fazer um caminho enorme, passar lá pelas colinas de Golã, descer pelas encostas da Galileia, para ir pregar o evangelho. Mas o barquinho fazia ele cortar o mar, entrava pela água, pelo meio, e ia rapidamente de Tiberíades a Cafarnaum, de Cafarnaum a Decápolis, de Decápolis a Magdala, de Magdala a Gadara, e ele navegava para lá e para cá, porque alguém viabilizou a obra, dando o barco para ele usar. Paulo diz assim: como pregarão, se não há quem envie? A disponibilização dos bens. Mas Paulo dá uma chave que é o segredo. Ele diz no verso 8 aí desse capítulo: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Ou seja, Deus não quer que você contribua por imposição, por lei, até porque as contribuições, dízimos e ofertas alçadas ou não,
antecedem a lei, elas estão antes da lei e elas sucedem à lei, elas estão depois da lei. Por isso que Paulo diz, não é mandamento, não é ordenança, até porque ordenanças para nós há duas, o batismo e a ceia. Ele diz, mas é para provar a sinceridade do vosso amor. Eu contei aqui quarta-feira, eu recebi um e-mail que contava a história de um alpinista jovem que resolveu escalar o Monte Everest. Mas era um sujeito extremamente egoísta. É daquele que dizia, sou mais eu. Egoísta, mais do que egoísta, era ególatra. Ele adorava o eu. E ele então, quando chegou perto de conquistar o cume, ele dispensou a equipe, dispensou os amigos. Disse, eu não quero ninguém comigo, eu vou sozinho. Porque queria a glória toda para si. Porque queria os troféus só para ele, não queria dividir com ninguém. E diz a história que ele começou a subir e de repente o tempo fechou e uma tempestade horrorosa despencou sobre o monte e ele caiu e já era noite e começou a cair e enquanto despencava no vácuo ele apenas esperava o baque e a morte. E de repente esse moço egoísta deu um grito e disse, meu Deus, me ajuda, enquanto caía. E ele diz a história que ele ouviu uma voz grave que disse, você realmente acredita que eu posso lhe socorrer? E ele disse, claro, claro que eu acredito, eu creio, creio. E a voz disse, você tem certeza que você confia? Será que você confia mesmo em mim? Diz, claro, claro, e caindo. Eu confio de todo o coração, de toda a alma. Eu juro que eu creio, eu juro que eu confio. E caindo. Aí aquela voz disse, então corta a corda. E diz a história que ao invés de cortar a corda, ele agarrou-se com a corda. Raciocinou ali de repente, atracou-se, agarrou-se com a corda. E no outro dia, as equipes de busca acharam esse moço morto, congelado, pendurado numa corda a 1 metro do chão. Corta a corda. Era só o que ele precisava. Só que a fé, a confiança era discurso, era conversa, era palavreado, era retórica, era aquela baboseira. Eu creio, eu confio. Quando vai orar, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. Ah, Senhor, Tu mereces toda a nossa confiança. Corta a corda. Sabe quem cortou a corda? Uma viúva pobre no templo em Jerusalém. Ali estava Jesus sentado e passavam os milionários, depositando volumes altíssimos de dinheiro. Daqui a pouco vem aquela viuvinha pobre e pega um quadrante que era 1/4 de uma dracma, que é a moeda de menos valor, seria 1 centavo em nossa moeda. Ela ainda deu 1/4 daquilo ali porque não tinha o que dar. Aí Jesus estabelece as avaliações do reino de Deus e olha para os seus discípulos e diz, vocês viram essa mulher? Eu lhes asseguro que ela deu mais do que todos os ricos que passaram aqui, porque eles deram do ordinário e ela deu do extraordinário. Eles deram do que sobrava, ela deu tudo o que tinha. Ela cortou a corda. E muitas vezes o que nos falta é fé para cortar a corda. Agora, amados irmãos, Paulo diz aí no capítulo 8, de 16 a 21, num verso extraordinário, e não somente isso diz ele, mas nosso irmão foi eleito pelas igrejas para ser companheiro do desempenho dessa graça, desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente. É a ética, a seriedade, o cuidado no trato das coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em último lugar, o 6º princípio deste texto é que a contribuição só se efetiva mediante diligência, presteza e zelo. Esse é um dos grandes problemas. Você sabe por que é que o Brasil não é uma potência missionária? E o Brasil tem a 3ª igreja evangélica do mundo em tamanho. O Brasil não é uma potência missionária porque
falta ao povo evangélico brasileiro diligência nas contribuições. O indivíduo manda um missionário, dá 3 meses a oferta e esquece, o irmão às vezes pode até passar fome lá que ninguém está lembrando mais. Na hora da emoção faz um voto, faz promessa, faz aliança, assume compromissos, agora eu vou ser fiel, mas a pessoa vai e falta diligência. E Paulo diz aí que ele quer provar pela diligência de outros o amor desta amada igreja. Mas não é só diligência, ele diz, porque bem reconheço a vossa presteza. É rapidez, é imediatamente, é uma decisão que é correspondida por um ato imediato. É agora, Senhor, eu vou, me comprometo a contribuir, a dar, e já parte para a ação. E finalmente ele diz zelo, aí no verso 2 do capítulo 9. Você sabe de onde vem essa palavra zelo? Hoje zelo é qualquer coisa. Eu sou zeloso, não diz muita coisa. Mas essa palavra zelo vem de um grupo chamado zelotes. Os zelotes eram conhecidos porque eram radicais. Eram aqueles que faziam o que queriam fazer até as últimas consequências, até o fim. Podiam perder a cabeça, podiam morrer. Podia haver o que houvesse, mas os zelotes iam até o fim. E é o que Paulo diz dessa igreja em Filipos, pobre, de extrema pobreza, mas Paulo diz, o vosso zelo tem estimulado a muitos, amém? Então, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina sobre contribuição. Quando alguém oferta, na verdade quem está recebendo é quem oferta, não é Deus, porque Deus não precisa disso. Deus não tem nenhuma necessidade disso, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas essa é uma forma desse Deus generoso que é Pai dizer, dá que eu devolvo e devolvo mais, para socorro e para necessidade, em nome de Jesus. E aqueles que têm andado por esse caminho têm provado na vida que o Senhor é fiel. Atravessam crises, passam necessidades, mas como diz a palavra de Deus, o justo e a sua descendência jamais mendigaram o pão. Olho para esse auditório nessa manhã, está todo mundo vestido, roupas bonitas, coloridas. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo de cara redonda, precisando perder peso, como eu, né? Todo mundo gordinho. É crise, agora vá ali fora e veja quanto carro bonito, quanto carro do ano, é carro importado. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente precisa ter olhos para ver o que Deus tem feito. Eu fui a uma reunião de pastores uma vez em São Paulo, e um japonês que eu tenho muito amor por ele, chamado Kenkudo. E quem tem uma missão chamada Missão Avante. E ele vai à África com muita frequência. E ele me disse, olha, a gente reclama, a gente afirma que vive num país pobre e vive. E quem disse, agora vá ali fora, Alexandre, e olha os carros dos pastores que estão aqui. Se eu venho da África, meu irmão, disse ele, onde o alimento de uma família é uma manga com sal por dia. Eu disse, como é a história aqui? Ele disse, uma manga grande, eles botam sal na manga e aquilo é o alimento do dia. E de noite estão na igreja louvando a Deus, batendo palmas, dançando, confessando Jesus como o Senhor e dando graças a Deus. Ele disse, eu morri de vergonha. Procurei um buraco, ele me disse, procurei um buraco para entrar e não achei. Meus amados irmãos, Deus tem dado muito mais do que nós precisamos. E sejamos gratos a Deus por isso. Amém? Essa é que é a verdade. Daqui a pouco, nós vamos sair e ninguém aqui vai procurar a prefeitura ou albergue para comer. Todo mundo vai para casa ou para o Macro ou para o restaurante do Mero, né, de preferência para lá. Mas todo mundo vai comer abundantemente. Sabe por quê? Porque o seu Deus é fiel. Agora, o seu Deus não tem compromisso com você nem comigo de dar grife. Outro dia, Carmen conversou com a irmã em João Pessoa, ela disse, eu estou jejuando 30 dias. Aí Carmen se espantou, porque não era muito daquela irmã fazer isso. E logo em seguida ela disse, estou jejuando das minhas joias.
Vou passar 30 dias sem usar joias. Devia passar fome. Está com um conflito de joia, enquanto tem gente que não tem um pão para agradecer. Então sejamos gratos a Deus. Seu carrinho está ali fora. Se não tiver, você tem dinheiro para ir de ônibus e de táxi. A comidinha está esperando, a roupa está vestida. E eu garanto, não vou dizer aposto porque eu não gosto disso, mas se apostasse eu aposto, ou apostaria, que nenhum de vocês vem hoje à noite com a roupa que veio agora de manhã. É verdade? Porque Deus é generoso. Por isso Paulo diz: não vos falo em forma de mandamento, de imposição. Tem que dar. Mas para provar a sinceridade do vosso amor. Porque quem ama, dá. Deus ama ao que dá com alegria. Quem ama, dá sem ser forçado, sem ser empurrado, sem ser pressionado. Quem ama a Deus, dá a Deus. Dá. Eu, para providenciar roupa, comida, escola para os meus filhos, eu não preciso me sentir obrigado, eu sinto prazer. Eu sou daqueles que quando abre a despensa de casa, que vejo comida, eu fico feliz da vida. Quando eu pago a escola, dou graças a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Porque esse é o resultado do amor que eu tenho por eles. Quando é para comprar uma roupinha, um sapato, amém. Eu faço com amor, porque eu os amo. Não é imposição. Por isso Deus ama o que dá com alegria. E a palavra então garante o seguinte: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Amém, amados irmãos? Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Que nós entendamos que a contribuição para o reino de Deus é um privilégio para nós e não para Deus. Que quem dá a Deus, na verdade, dá a si mesmo, porque isso vai retornar de alguma forma. E muitas vezes nós estamos vivendo crises, amarrados a dívidas, oprimidos pelo diabo, porque não sabemos ser liberais para dar ao Senhor. Amém?